de hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre como a pandemia ajudou muitos casamentos, ou piorou, né, Thiago, nesse caso. Exato. Depois da vinheta a gente vai conversar sobre algumas questões que a pandemia trouxe à tona, pro bem e pro mal também dos casamentos no Brasil e em Portugal. Vambora. Tudo bom com vocês? Aproveitando esse dia de sol lindo aqui, para conversar um pouquinho com vocês. Nós estamos aí no mês de fevereiro comemorando 4 anos nosso, né, Thiaguinho, aqui em Portugal. E também esse ano nós comemoramos no dia 11 de janeiro 7 anos de casado. Nós temos um vídeo aqui no canal onde nós falamos um pouquinho sobre o casamento na imigração. É uma coisa muito forte que a gente... Deixa eu só botar aqui, senão vocês vão ver só o sol na minha cara. Que a gente sente muito que a imigração pode muitas vezes ajudar ou prejudicar, né, Thiago, no casamento. E antes de qualquer coisa, já chega deixando seu like, comentando aqui embaixo, é super importante pro nosso canal, ajuda muito no nosso engajamento, no ranqueamento aí do nosso vídeo. Então faça isso, por favor, aí pra nós, pra que outras pessoas conheçam o Casal Buscapé e venham fazer parte aqui da nossa família. O YouTube ajuda a gente também, porque o YouTube fica boicotando nós, viu? O YouTube ajuda nós aí. Bom, pessoal, assim, vou prestar atenção na estrada que eu tô conduzindo aqui, mas conversar com vocês ao mesmo tempo. Assim, primeira coisa que as pessoas podem pensar, o que é que esses dois meninos sabem sobre casamento, né? Assim, a princípio, já desmistificar uma coisa aqui. Olhando pra nossa cara, parece que a gente é jovem, mas eu, por exemplo, tenho 35, vou fazer 35 anos agora em abril, dia 29 de abril. Então, assim, é provável que eu seja da mesma geração ou até mais velho do que você que tá assistindo esse vídeo. O fato da gente ter carinha de novo não significa muita coisa, não significa que a gente sabe pouco, mas também não significa que a gente sabe menos, a gente sabe da nossa experiência. Eu e Carol, a gente se conheceu ainda na adolescência, então a gente teve bastante dificuldade no começo, porque eu não era tão adolescente, mas ela ainda era adolescente. Então a gente teve um tempo ali, um percurso ali bem complicado de acertar as horas, né, os relógios ali. A gente aprendeu bastante, né, Tiguinho? Então assim, e depois a gente namorou 6 anos, depois nos casamos, tem 7 anos que a gente tá casado. Ou seja, ao todo tem 13 anos que a gente tá junto. Não sabemos muita coisa sobre casamento, mas o que a gente sabe é que a gente deu certo em Portugal. Em contrapartida, tiveram casais com muito mais tempo de casados ou muito mais experiência no casamento que nós, que não sobreviveram ao casamento em Portugal. Assim como Portugal, também foram os casamentos que não sobreviveram no Brasil. É sobre isso que a gente vai falar. Porque a gente já fez vídeo aqui no canal, que eu vou deixar no cardzinho aqui pra vocês verem, sobre como Portugal talvez seja prejudicial para o seu casamento, que já anda com as pernas bambas. A gente já fez um vídeo falando sobre isso. Mas hoje a abordagem desse vídeo é a gente falar como a pandemia foi positiva ou negativa para o seu casamento e de que forma isso vai influenciar na sua vida para Portugal. Porque o que a gente observou para fazer esse vídeo, eu e a Carol, é que muitos casais que viriam juntos para Portugal já não existem mais. Ou seja, não sobreviveram à pandemia. Não sobreviveram durante a pandemia. E aí vem aquela questão, né, Thiago? Tudo bem que a pandemia trouxe pra gente várias perspectivas que a gente nunca havia vivido anteriormente. Mas, se a gente for parar pra pensar, a mudança, a imigração, também vai levar a gente a níveis que a gente nunca imaginou viver. Do mesmo jeito que a pandemia fez. E eu e o Thiago recebemos muitos relatos de pessoas que, né, desistiram, entre aspas, de vir para Portugal porque o casamento não foi à frente, porque separou, porque isso, porque aquilo outro. E a gente pensa assim, cara, ok, cada pessoa tem ali o seu jeito mesmo de lidar com algumas certas coisas, mas uma coisa que a gente quer pensar, trazer à memória de vocês hoje é, cara, se a pandemia
que por mais difícil que foi, conseguiu acabar com vários casamentos, imagina a imigração. Você tá longe de todo mundo, num país diferente, com cultura diferente, num trabalho diferente. A pessoa que mais pode te ajudar vai ser a que mais vai te estressar, teoricamente. E daí você larga a mão de tudo e vai viver solteiro na Europa. A verdade Entendeu? é que a pandemia, ela imputou aos casais dificuldades tão grandes quanto as dificuldades que vocês poderiam enfrentar aqui em Portugal. Exato. Um casal que já não anda bem no Brasil, chegando em Portugal e passando por aquelas primeiras dificuldades. Gente, o nosso casamento, que a gente tinha acabado de casar há 3 anos aqui, no começo foi complicado, porque assim, existia um grande dilema entre eu e a Carol, que foi o fato dela conseguir trabalho com 15 dias e eu demorei 2 meses para conseguir trabalho. Então assim, durante 1 mês e meio praticamente, eu fiquei sem trabalhar, sabe? Na verdade foi algo meio que programado, porque eu queria mesmo algo na minha área. Tentamos, Tentei até que chegou uma hora que eu falei, pô, já tem 2 meses, 1 mês e meio que eu tô aqui, preciso expandir minha área de busca. E assim, involuntariamente, nós no começo discutimos por algumas coisas referente a esse ponto que o Thiago citou, justamente porque eu estava trabalhando num lugar super difícil, que super exigia de mim, e na minha cabeça naquela época, tava tudo assim, ó, um turbilhão de emoção, um país novo, a gente longe de casa, saudade da família. E a impressão que eu tinha, tô sendo super sincera aqui com vocês, o Thiago sabe disso, é que eu chegava em casa e o Thiago tava em casa, tipo, deitado na cama. Não era desse jeito, né, amor, que você saía todos os dias pra trabalhar. Mas a impressão que eu tinha era essa, que, poxa vida, me ajuda aí, Thiagueiras. Só que a gente foi super adulto nessa fase, que a gente sentou, conversou. Eu e o Thiago, a gente tem um diferencial, eu não vou dizer que a gente é melhor ou pior do que ninguém, mas a gente entende muito o lado um do outro. Eu entendo super o lado do Thiago. Quando eu sei que ele tá estressado, que ele precisa ficar quieto, eu deixo ele na dele. Quando ele sabe que eu tô estressado, que eu preciso ficar quieto, ele me deixa na minha. E a gente super entende um ou outro, assim. E não foi diferente nessa fase. A gente entendeu que era só uma fase, que nós havíamos nos preparado pra isso no Brasil. E aí a gente respirou fundo e passamos. E aí me vem a memória, cara, a imigração trouxe desemprego, porque querendo ou não, ninguém vai vir pra cá empregado. A imigração trouxe saudade, estresse, presos em casa, porque a gente não conhecia nada. A gente estava praticamente numa pandemia. E a pandemia fez justamente isso. Pessoas desempregadas em casa o tempo inteiro, saudade. E mesmo assim as pessoas separaram. Então basicamente a gente tá meio que comparando. Eu sei que é uma comparação horrível comparar a imigração com a pandemia, mas nesse caso do casamento a gente tá indo pra esse lado. Porque se a pessoa não conviveu, não soube viver num casamento, não soube passar pela dificuldade, se o casamento não foi à frente por causa disso, é óbvio que tem vários outros motivos. A gente sabe, eu por exemplo sei de algumas matérias que falaram que a violência contra a mulher aumentou muito em meio à pandemia. A gente não tá falando desse assunto específico, tá, gente? Mas assim, tá falando mesmo do casamento que já tava um pouco mal estruturado, né, Thiaguinho? A verdade é que assim, muitos casamentos, vale a pena a gente falar, apesar do vídeo não ser desse tema, mas o fato dos casais terem sido obrigados a ficar em casa aumentou muito a questão da violência doméstica. Verdade. Isso aqui em Portugal, tanto em Portugal quanto no Brasil, mas aqui em Portugal, como é o lugar onde a gente vive, a gente percebeu que houveram aumentos de notícias relacionadas a isso. Mas assim, uma coisa que a Carol falou sobre o nosso ajuste é que nós temos 13 anos juntos, e a partir do momento que a gente decidiu casar, depois de 6 anos de namoro, a gente soube equilibrar muito bem e tem muito claro na nossa cabeça qual a função de cada um no casamento. Somos uma dupla, nossos objetivos são unidos, são juntos, são comuns, mas cada um sabe o seu papel ali dentro do casamento, sabe? A gente sempre deixa bem claro assim até onde, cada um sabe até onde o outro pode ir, sabe? E a gente tenta não ultrapassar essa linha. Lógico que uma vez ou outra, tipo, tem alguns empecilhos. Normal, algumas estranhezas ali. O casal Buscapé não é perfeito, tá? Longe de ser. Longe de ser. Mas assim, quando a gente junta pra fazer alguma coisa, quando a gente se une no objetivo, a gente vai até o fim junto, tá? A gente não desiste. Até por isso que o nosso planejamento para vir para Portugal deu certo, porque era um planejamento em conjunto. E aí a gente sempre tem conosco uma coisa que vocês sabem muito, a gente já falou bastante, né, Thiaguinho, em alguns vídeos aqui, que a gente tem uma coisa muito forte com a gente do iniciativa e o acabativo. A gente começa uma coisa e a gente não finaliza, não dá como satisfeito, né, enquanto a gente não alcança o nosso objetivo. E a gente sempre falou que o nosso casamento não era brincadeira.
A gente não tava ali brincando um com o sentimento do outro, a gente não ia casar à toa, né? E a gente levou isso a sério realmente. Então, assim, eu preciso dizer pra vocês que o assunto do vídeo de hoje não é dizer que o casamento de ninguém é ruim ou que o nosso casamento é melhor do que o de alguém. Não é esse o intuito. O intuito é fazer com que vocês pensem que, cara, todo mundo tem dificuldade. E as dificuldades triplicam quando a gente migra. Então, você hoje que assiste a gente, que tá aí com o seu planejamento, com a sua família, tem esses pontos aí como objetivos realmente. Eu, inclusive, uma dica que eu posso dar pra vocês é que, eu inclusive já falei isso em alguns outros vídeos, quando a gente estava pra vir pra Portugal, eu vi algumas amigas conhecidas lá, né, da igreja de onde a gente participava, que também saíram do Brasil. E logo depois separaram. E eu falei assim, cara, Thiagueira, se for pra gente sair do Brasil, do jeito que a gente tá aqui, no nosso cantinho, pra separar, eu prefiro não sair do Brasil. Eu prefiro continuar aqui. Porque eu não quero uma coisa boa e deixar pra trás outra coisa, sabe? Nem consigo explicar pra vocês. Então, esse era um objetivo nosso. E a gente passou, minha gente, não é pouca não, nossa história aqui. Não é brincadeira, nós sofremos muito. Foi muita noite de choro, eu sozinha chorando. Não sei como é que é o Thiago, mas eu já sofri muito, a gente como casal. Mas a gente tomou uma decisão de não desistir. E eu acho que isso faz parte, sabe? Acho que a gente tem que levar em consideração que, cara, quem tá com você nos piores momentos merece estar com vocês nos melhores momentos, sabe? Então, eu lembro quando o Thiaguinho, às vezes que eu perdia o comboio, que é o trem, né? O Thiago acordava 5 e tanto da manhã pra me levar lá nos Coelhos e depois voltava. E mesmo depois que ele conseguiu um emprego no restaurante, ele chegava de madrugada e de manhã às vezes tinha que me levar. São esforços, são sacrifícios, sabe? Que a gente precisa valorizar quando a gente tá nos piores momentos e depois também nos melhores momentos, né, Thiagueiras? Por acaso, assim, para não se alongar muito, a mensagem que a gente queria deixar para vocês é que, assim, lógico que muitos casamentos terminaram, porém, assim, se o seu casamento sobreviveu bem, na medida do possível, à pandemia, sabe? Ele vai sair mais fortalecido e é uma certeza a mais de que vocês são fortes o suficiente, unidos o suficiente para poder sobreviver também à questão da imigração. A questão de vir para Portugal e terem que lutar em conjunto. Só que se vocês podem tirar algum exemplo desse vídeo, deixe muito bem esclarecido para o casal, entre o casal, quais são os papéis de cada um, sabe? Qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, trabalhando em conjunto em prol de um objetivo. Eu acho que isso é fundamental. A fase que a Carol falou ali, que só ela estava trabalhando e eu estava em casa, geralmente quando ela ia trabalhar, eu passava os dias distribuindo currículos. E assim, chegava no fim do dia, a gente sempre esperava que no outro dia teria uma resposta positiva, etc. Mas demorou 2 meses, sabe? E cada vez que eu ia buscar ela no trabalho, que eu via ela, na cara dela, a tristeza e o sofrimento por estar fazendo um esforço tão grande na fábrica de abate de coelhos, e olhando pra mim, assim, lógico, pode ser um pensamento machista, mas como eu falei, eu tenho 35 anos, eu sou de uma geração antiga, eu sou da geração da década de 80. Então, assim, a minha cabeça foi criada que o homem é que sustenta a casa, é responsável pela casa, sabe? Lógico, é um pensamento machista, tô afirmando pra você, só que é algo que foi colocado na minha cabeça desde quando eu cresci. Então, para quebrar isso hoje é difícil e a gente vem quebrando, graças a Deus. Hoje a gente é super de boa quanto a isso. Se eu só tiver que trabalhar, eu só trabalho. Se Carol só tiver que trabalhar, só ela trabalha. Mas assim, a gente sempre correndo atrás, sabe? Então, assim, apesar de eu ser de uma geração antiga, eu tento sempre pensar como a geração atual, de que as mulheres são realmente independentes, o casal ele tem que trabalhar junto em prol desse objetivo. E finalizando, o casamento sai fortalecido, sabe? Os casamentos que sobreviveram à pandemia, sintam-se fortalecidos pelo fato de vocês terem sobrevivido a algo tão complicado quanto as dificuldades que vocês vão enfrentar aqui no começo em Portugal, tá? Então, para os casais que continuaram, parabéns, ponto a mais para vocês. E para os casais que finalizaram, assim, provavelmente... Experiência para a próxima. Experiência para a próxima e assim, provavelmente, talvez tenha sido bom no fim das contas ter terminado ainda no Brasil. Pior seria se tivesse terminado aqui em Portugal, cada um ia para um lado, iam passar dificuldade porque estavam acostumados a vida a dois, iam ter que
trabalhar sozinhos, né? Iam ter que morar sozinhos, Muito aquela mais coisa toda. difícil. Começar no novo país sozinho é bem mais complicado do que em dupla. Então, assim, a mensagem do vídeo é essa. Ponto positivo para os casais que estão vivos ainda e tentem fortalecer ainda mais esses laços. E, assim, de certa forma, é um ponto positivo também menor para os casais que terminaram, porque melhor terminar no Brasil do que ter que terminar aqui em Portugal, que as coisas poderiam se complicar bem mais. E uma dica que eu inclusive falei esses dias num vlog nosso de lanche lá no Parque da Várzea, né, Thiaguinho? É uma coisa que funciona muito pra mim e pro Thiago é tenha tempo de qualidade com a sua família, sabe? Separe ali um final de semana, um dia da semana, um almoço, enfim, pra cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido e ficarem assim, né, Thiaguinho? E uma mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês. A gente sabe as dificuldades que o casamento enfrenta, tá? A gente, falando como no começo, nós não somos autoridades para falar sobre casamento, mas nós temos a nossa experiência. A gente deu certo no Brasil, deu certo aqui em Portugal, tá? 7 anos de muita luta, minha gente. A gente sabe que muitos dos nossos seguidores estão passando por fases complicadas no casamento. E a gente, de certa forma, se dispõe a ajudar com os vídeos. E se você tiver alguma dificuldade, quiser chamar a gente no direct aqui, tá? E falar, poxa, Thiago, poxa, Carol, eu tô passando por essa dificuldade que vocês falaram. Pode ir lá no nosso Instagram, @casalbuscapé, no direct, não precisa comentar aqui. Se quiser comentar aqui, dar seu depoimento, vai ser ótimo para compartilhar com as outras pessoas. Sim. Mas se quiser chamar a gente lá no @casalbuscapé no direct, fala, poxa, o que vocês podem falar para mim e tal. A gente não é psicólogo, mas a gente pode ajudar com a nossa experiência nesses 7 anos aí de casamento, sendo eles 4 aqui em Portugal, tá bem? Caso você esteja passando por uma dificuldade parecida e queira um pouco uma palavra, pelo menos uma palavra aí com o mínimo de sabedoria de um casal jovem, mais velho. E experiências, né? Poxa. E fica aqui a nossa dica pra vocês, né? E assim, só pra fazer um adendo aqui, eu tenho essa carinha de menininha e o Thiago tem essa cara de bravo, mas a gente no real não é assim não, acho que é justamente o contrário, né, assim. Quem grita lá em casa sou eu. Mentira. No fim das contas, é ela que tem a última palavra. Mas... Sim, senhor. Mas é isso. Então ficou aqui esse desabafo. A gente queria muito fazer esse relato, porque a gente, infelizmente, nos deparamos aí com várias experiências de outras pessoas que a gente queria muito que não tivesse acontecido, mas aconteceu. E se a gente puder ajudar vocês de alguma certa forma, enfim, que seja dando um conselho, que seja alertando de alguma certa forma, fica aqui o nosso vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo mais coach. Hoje, coach de relacionamento. Né? Mas nos entendam bem, tá bom? Põe amor nas nossas palavras, em tudo que nós falamos aqui, de todo o coração, tá bom? Não se esquece de avaliar o vídeo, é super importante pro nosso canal e ajuda muito a gente, tá bom? E se inscreve no canal. E a gente fica por aqui, né, Thiaguinho? Valeu, galera. Até amanhã. Tem vídeo amanhã. Tchau.